Olá, no estudo de hoje nós temos uma mitzvah e essa mitzvah vai se repetir para os próximos dias também. A mitzvah que nós temos hoje é a mitzvah do Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, traduzido geralmente assim como a bênção de graças após a refeição. A mitzvah é o seguinte: quando nós comemos e nós ficamos satisfeitos, tem uma obrigação da Torá de abençoar a Deus e agradecer a Deus pelo alimento e pela terra. Tá bom? Pelo alimento que Ele nos deu e pela terra de Israel. Então essa é a obrigação que nós temos que agradecer a Deus depois da refeição. Na prática, o que a obrigação é? Aqui, por tradição, nós temos que não é a pessoa que comeu arroz e feijão, ele ficou satisfeito, ele tem que agradecer a Deus. Quer dizer, isso aqui também, mas a obrigação da Torá é especificamente quando nós comemos pão produzido com 5 tipos de grãos. Tem 5 tipos de grãos da farinha dele se faz um pão, ou se faz uma matzá, algum tipo de farináceo que depois se assa, né, que fica um pão. A gente então, depois que come aquilo, tem que fazer o Birkat Hamazon. Se a gente comeu uma quantidade mínima que ficamos satisfeitos, a gente então tem que fazer o Birkat Hamazon, a bênção de graças. A bênção de graças, o Birkat Hamazon, ele é composto de 3 brachot, são 3 parágrafos, como se fosse, que eles foram compostos em ocasiões diferentes, aqui na obrigação da Torá. E depois, posteriormente, os sábios acrescentaram um 4º parágrafo, uma 4ª bênção ao Birkat Hamazon. Quais são essas primeiras 3 bênçãos? A primeira bênção foi instituída por Moisés, Moshe Rabbeinu. Quando o povo judeu recebeu a mitzvah de agradecer a Deus após o alimento, na época eles estavam comendo a maná. Maná era aquele alimento que caía do céu. Então Moshe instituiu, ele compôs a primeira brachá, que as pessoas lá no deserto, os judeus lá no deserto, eles abençoavam a Deus após comerem a maná. A segunda brachá, o segundo parágrafo, já foi instituído pelo sucessor de Moshe, Yehoshua, Josué. Porque na época dele aconteceu o seguinte, foi quando os judeus saíram do deserto e entraram e se assentaram em Israel. Lutaram, conquistaram Israel. E eles agora saíram daquele modo de vida, daquela bolha que era no deserto, que estavam protegidos e viviam uma vida de milagres lá no deserto, e passaram a viver uma vida mundana, vivendo em Israel, que eles tinham que trabalhar e colher, e trabalhar muito duro para conseguirem seu sustento. Então essa segunda brachá foi instituída por Yehoshua, que é uma transição, um segundo estágio na história do povo judeu. E a brachá que Yehoshua compôs, né, a brachá também a gente já agradece por Israel, que Moshe não tinha, porque na época de Moshe eles ainda não estavam em Israel, eles só entraram em Israel com Yehoshua, com Josué. Então a brachá incluiu também o elemento de agradecer pela terra de Israel na segunda brachá. E a terceira brachá foi instituída algumas gerações depois pelo rei Davi e pelo rei Shlomo. Davi e Shlomo eram pai e filho, grandes reis do povo judeu, que Davi estabeleceu Jerusalém como a capital do povo judeu, e Shlomo foi quem construiu o primeiro templo, o templo de Salomão, né? O nome dele em português é Salomão. Então, eles dois, quando instituíram Jerusalém e construíram o templo como o lugar central do povo judeu, então naquele momento eles acrescentaram uma terceira brachá, que é mais detalhado, além da terra, mas focando na cidade de Jerusalém especificamente. Então nós temos essas 3 brachot que foram compostas no começo do Birkat Hamazon, e depois nós temos uma 4ª brachá, um 4º parágrafo, uma 4ª bênção, que também foi incluída no Birkat Hamazon, só que essa foi incluída muitos e muitos anos depois, já na época da destruição do segundo templo, já na época do Império Romano, e que teve uma história que eles destruíram, né, os romanos, no modo cruel deles, eles destruíram uma cidade inteira chamada Beitar, e eles decretaram que não se podia enterrar os mortos de Beitar. E os mortos de Beitar ficaram expostos nas ruas lá da cidade desolada e destruída de Beitar por vários e vários anos. Depois de um tempo, depois desses vários anos, eles obtiveram a permissão para enterrarem os mortos de Beitar. E daí, naquele momento, os sábios então fizeram uma bênção de louvor e agradecimento a Deus. E essa 4ª brachá, que foi inserida depois no Birkat Hamazon, é a 4ª brachá que nós temos no Birkat Hamazon hoje em dia.